Se calhar, todos nós conhecemos o filme O Rei Leão, certo? Mas sabiam que essa história foi inspirada em Hamlet de Shakespeare? Muito antes de Simba, existiu Hamlet, um príncipe dinamarquês cujo pai foi assassinado. O tio usurpou o trono, e ele próprio estava determinado a vingar-se. Hoje à noite, vamos esquecer a savana e viajar até ao castelo de Kronborg, onde se desenrola esta tragédia original. Preparem-se para uma verdadeira montanha-russa de emoções, pois vamos mergulhar nesta história intemporal. Para compreendermos verdadeiramente Hamlet, temos primeiro de conhecer o próprio Shakespeare, um homem cujo gênio resistiu aos séculos e mudou para sempre a literatura mundial. Shakespeare não era um escritor comum. Era um dramaturgo que, como ninguém, se debruçou sobre a alma humana. Com uma precisão assombrosa, explorou as paixões, fraquezas e contradições humanas. Nascido em 1564 em Stratford-upon-Avon, uma pequena vila inglesa, Shakespeare cresceu numa era de florescimento cultural. Desde jovem, apaixonou-se pelo teatro, pela escrita e pela poesia. Inspirou-se na vida cotidiana, em lendas antigas, na história e nas emoções humanas mais universais. Escreveu obras que resistiram ao tempo, desde as comédias mais divertidas às tragédias mais sombrias e histórias de amor inesquecíveis. Mas de todas as suas obras, Hamlet é, sem dúvida, a sua obra-prima mais célebre. É a obra que melhor demonstra a complexidade da sua arte e a riqueza das suas ideias. Por que é que Hamlet continua hoje tão fascinante? Porque nos mostra a dúvida, a busca pela verdade e a dificuldade de agir num mundo corrompido. Hamlet é um príncipe atormentado, um homem cheio de dúvidas, que hesita entre a ação e a reflexão, entre a vingança e a justiça. Desde a sua primeira encenação em 1601, Hamlet nunca saiu de cena. Cada geração, cada época, cada cultura encontra nele as suas próprias questões, dúvidas e sonhos. Os temas de Hamlet, traição, loucura, morte, amor, família, são universais e intemporais. Shakespeare fala-nos do que é reconhecível para todos. Fala-nos de amor, morte, traição, ambição, família, solidão e da busca pelo sentido da vida. Hamlet é tudo isto, uma obra que questiona a existência humana, que nos mostra os nossos medos mais profundos, esperanças e contradições. É por isso que, mais de 4 séculos após a sua morte, Shakespeare continua a ser o maior poeta inglês, o mestre incontestável do palco mundial. A sua obra continua a inspirar-nos, a provocar-nos e a emocionar-nos, mostrando que a força das suas palavras e a profundidade das suas personagens permanecem incrivelmente atuais. Hamlet é a história de um homem, mas também a história de toda a humanidade, que enfrenta os seus próprios mistérios. É por isso que Shakespeare permanecerá para sempre o maestro do palco mundial. O seu legado perdura, pulsa com vida e continua a falar-nos, a tocar-nos e a fazer-nos pensar. Shakespeare é a imortalidade do teatro e da poesia. A nossa história começa nas frias muralhas de Elsinore. É noite profunda, o vento uiva entre as pedras antigas, e a neve cobre tudo com um manto silencioso. É nesta atmosfera sombria e misteriosa que a nossa narrativa se desenrola, pois esta fortaleza dinamarquesa parece guardar segredos tenebrosos. Os guardas, tremendo de frio, olham com apreensão para a escuridão, pois há rumores. Diz-se que um fantasma ronda as muralhas à noite. O fantasma que assombra a noite é o do falecido rei Hamlet. A sua figura pálida e atormentada paira, envolta em névoa, ao longo das muralhas do castelo. As testemunhas, aterrorizadas, sussurram que o velho rei não encontrou a paz, que a sua alma anseia por justiça. Esta aparição misteriosa perturba a tranquilidade da corte e semeia o medo entre soldados e nobres. Horácio, o fiel amigo do príncipe Hamlet, é testemunha da aparição do fantasma e decide, profundamente abalado com o que viu, avisar o jovem príncipe. Sabe que esta visão não é meramente um sonho ou uma ilusão, mas sim uma mensagem do além. Horácio, acompanhado por alguns amigos, partilha as suas apreensões com Hamlet, que concorda em ir sozinho à muralha do castelo para enfrentar este mistério.
O fantasma revela-se a Hamlet e desvenda a terrível verdade. Foi assassinado pelo seu próprio irmão, Cláudio, que lhe derramou veneno no ouvido enquanto dormia. Cláudio não só roubou a coroa, como também desposou a rainha Gertrudes, mãe de Hamlet. Esta traição familiar abala o jovem príncipe, que descobre que o mal corrói o reino por dentro. O fantasma, cheio de dor e raiva, implora a Hamlet que vingue o seu assassinato. Pede que este crime não fique impune, que a sua honra perdida seja restaurada e que a sua alma atormentada seja libertada. Mas também pede ao filho que perdoe a rainha, pois ela é uma vítima da manipulação de Cláudio. Hamlet, profundamente abalado, sente o peso de uma terrível missão sobre os seus ombros. Dividido, Hamlet jura revelar a verdade e punir os culpados. Retira-se para os seus aposentos, atormentado por dúvidas e raiva. Pergunta-se como provar a culpa de Cláudio sem se trair. Esta noite, ele medita, pronto para fazer tudo para cumprir a vontade do pai, mas consciente dos perigos que o esperam a cada passo. Para enganar os seus inimigos e observar as suas reações, Hamlet decide fingir loucura. Comporta-se de forma bizarra e imprevisível, o que provoca consternação na corte. A nobreza, a rainha e até Cláudio duvidam da sanidade mental do príncipe, ignorando as suas verdadeiras intenções. Esta estratégia dá-lhe tempo e permite-lhe preparar a sua vingança nas sombras. A tragédia começou. Hamlet terá de escolher entre a justiça e a vingança, num reino corroído pela mentira, traição e medo. Cada movimento, cada palavra, pode traí-lo. Ele caminha numa linha tênue, dividido entre o dever de filho e as terríveis consequências dos seus atos. O castelo de Elsinore torna-se o palco de um drama onde ninguém está a salvo de suspeitas. A armadilha está montada, mas será que Hamlet está pronto para se tornar um assassino? Será capaz de cruzar a linha e vingar-se sem perder a sua alma? O destino do príncipe e de todo o reino depende agora da sua decisão. As noites de Elsinore ainda não revelaram todos os seus segredos, e o espectro da vingança paira sobre tudo, pronto para mudar o curso da história. Para enganar a corte, Hamlet assume a máscara da loucura, deixando todos perplexos. Inquieto, Cláudio encarrega os amigos de Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, e Polônio, de o espiar. Acreditam que a loucura de Hamlet se deve ao seu amor por Ofélia. Ofélia, cheia de amor e devoção, sofre com a crueldade de Hamlet. Ele rejeita-a, talvez para a proteger, ou para manter a distância. A corte transforma-se num viveiro de espiões, e a confiança desvanece-se como por magia. Em seguida, chega um grupo de atores. Hamlet tem um plano. Pede-lhes que encenem uma peça sobre regicídio, na esperança de que Cláudio revele a sua culpa. O teatro torna-se a arma de Hamlet, e a armadilha está montada. A peça começa, e no palco desenrola-se o assassinato de um rei. Cláudio, visivelmente perturbado, abandona a sala. Hamlet tem a sua prova. É como um raio em céu sereno. Gertrudes chama Hamlet à sua presença. A conversa é tensa. Ele acusa a mãe de traição. Para Hamlet, é como uma facada no coração. Por trás da tapeçaria, ouve-se um som. Hamlet apunhala Polônio, pensando ser Cláudio. Um erro fatal que muda tudo. Este assassinato é um ponto sem retorno. Hamlet torna-se ele próprio um assassino. As suas mãos estão manchadas de sangue. Cláudio aproveita a oportunidade para enviar Hamlet para a Inglaterra, alegadamente para sua segurança. Quer livrar-se dele a todo o custo. Ofélia, destroçada, mergulha na loucura. O seu coração está partido como loiça antiga. Pouco antes, Hamlet profere o seu famoso monólogo. Ser ou não ser, no qual filosofa sobre a vida e a morte. Uma questão que ainda hoje atormenta muitos. A espiral de violência acelera, e a tragédia agrava-se. O destino segue o seu caminho inevitável. Ofélia, destroçada pela morte do pai e pela rejeição de Hamlet, mergulha numa loucura poética. Vaga sem rumo, distribui flores e entoa fragmentos de canções. É a personificação da inocência perdida, tal como a nossa Maria da Fonte que, em momentos de desespero, canta as suas mágoas, como se de uma balada popular se tratasse.
lembrando as histórias de lendas portuguesas. A sua morte, por afogamento no rio, permanece uma das cenas mais comoventes da arte. Foi um acidente ou suicídio? Nunca saberemos ao certo, mas a sua perda leva o seu irmão, Laertes, ao limite. Cláudio explora esta raiva e incita Laertes a desafiar Hamlet para um duelo de espadas. É um plano astuto, típico das intrigas palacianas, bem conhecidas, por exemplo, da história da corte portuguesa. A morte de Ofélia não melhora a situação. Pelo contrário, acelera a tragédia final. Cláudio envia Hamlet para a Inglaterra com instruções secretas para o executar. Estas instruções são entregues por Rosencrantz e Guildenstern. É uma artimanha, matreira como um corvo a rondar o poleiro. Hamlet descobre a conspiração e troca as cartas. Deixa os seus dois velhos amigos à mercê do destino e consegue escapar, astuto como um rato que foge ao gato. Entretanto, o pesaroso Laertes regressa de França. Anseia por vingança pela morte do pai e da irmã. Um verdadeiro Zé Ninguém, furioso, cheio de rancor. Cláudio manipula Laertes e urde uma luta simulada, com uma espada envenenada e um cálice de vinho letal. Um plano diabólico, arquitetado por um vilão ardiloso. Hamlet e Laertes, dois jovens em busca de reparação, confrontam-se. São o espelho um do outro, duas gotas de água no seu sofrimento. A corte é agora um campo minado, cada sorriso esconde uma traição. Não se pode confiar em ninguém. A última armadilha foi montada, a tragédia atinge o seu clímax. O pano está quase a descer. Na serena quietude do cemitério, Hamlet pondera sobre a morte, segurando na mão a caveira de Yorick, o antigo bobo da corte. Esta cena icônica simboliza a fragilidade da vida e a igualdade perante a morte. Todos, sejam reis ou plebeus, devem enfrentá-la. Enquanto Hamlet contempla a caveira, questiona o sentido da nossa existência, a futilidade dos desejos humanos e o destino que aguarda a todos. Este momento de reflexão prefigura os trágicos acontecimentos que se seguirão, onde a morte perseguirá todas as personagens. O tão esperado duelo irrompe na grande sala do palácio, sob o olhar atento da nobreza reunida. Laertes, cego pela vingança, enfrenta Hamlet com uma espada envenenada, uma armadilha mortal orquestrada por Cláudio. As suas espadas chocam-se, a tensão é quase palpável. No calor da batalha, as espadas são acidentalmente trocadas. Laertes fere Hamlet, mas é ele próprio atingido pela sua própria arma envenenada. O veneno corre agora nas suas veias, selando o seu destino. Ao mesmo tempo, a rainha Gertrudes, ignorante da conspiração, bebe de um cálice envenenado destinado ao seu filho. Ela desaba, inanimada, perante a nobreza chocada. A sua morte súbita intensifica o caos e o pânico geral, acelerando a tragédia. Sentindo a morte aproximar-se, Laertes, atormentado pelo remorso, revela a Hamlet a verdade sobre a conspiração de Cláudio. Confessa que tanto a espada quanto o cálice estavam envenenados, e que o rei é o verdadeiro arquiteto destes terríveis eventos. Esta última confissão, proferida no leito de morte, revela a Hamlet a traição final. Num último ímpeto de determinação, Hamlet, consumido pela dor e pela fúria, ataca Cláudio. Fere-o com a espada envenenada e, em seguida, força-o a beber o restante do vinho envenenado. Assim, vinga finalmente o seu pai e põe fim ao reinado sangrento de Cláudio. Mas o preço desta vingança é imenso. Em poucos minutos, a sala do trono transforma-se num campo de batalha. A rainha, o rei, Laertes e Hamlet caem um após o outro. O sangue real escorre pelo chão frio, e um silêncio gélido envolve o palácio, que impotente teve de assistir a esta carnificina. Hamlet, mortalmente ferido, desaba nos braços do seu fiel amigo Horácio. Com o último suspiro, profere as suas últimas palavras. O resto é silêncio. Este momento de despedida, impregnado de tristeza e resignação, marca o fim do herói sofredor, vítima do destino e das fraquezas humanas que podem acompanhar o poder. No total, 9 pessoas jazem sem vida no chão,
deixando um reino destruído, sem herdeiros e sem esperança. A vingança, longe de trazer justiça, aniquilou tudo à sua passagem, deixando para trás apenas ruínas e desolação. A cena final apresenta uma imagem assustadora. A sala do trono coberta de corpos, o trono vazio, símbolo de uma Dinamarca sem futuro, sem líder e sem direção. A tragédia atinge o seu clímax, deixando o espectador com uma sensação de vazio, oprimido e chocado pela crueldade do destino. A cortina cai sobre um mundo arruinado, onde o silêncio sucede ao clangor das armas e às paixões humanas. Fortinbras, o príncipe da Noruega, depara-se com o caos sangrento e assume o poder. Horácio promete contar a história de Hamlet, para que a verdade não seja sepultada. Hamlet, hoje um símbolo da incerteza humana e da nossa complexidade, continua a ressoar na nossa cultura. O seu famoso monólogo, Ser ou Não Ser, levanta as grandes questões que todos nós nos colocamos sobre a vida. Hamlet não é apenas um herói ou um vilão. Ele mostra-nos as nossas próprias emoções, muitas vezes confusas. Esta obra não oferece respostas fáceis, obrigando-nos a confrontar o ciclo interminável da vingança. O resto é silêncio. Cabe a si refletir sobre o caos que as emoções humanas deixam para trás.